E pela primeira vez desde 1990, o crescimento econômico da China será menor do que o restante da Ásia. Isso foi o que projetou o Banco Mundial nesta semana. A expectativa é que o produto interno bruto dos chineses feche o ano com crescimento de 2,8%, ante 8,1% no ano passado. Já o cenário para o restante da Ásia é de crescimento de 5,3%. Os impactos dos lockdowns, fruto da política de Covid-0 na China e o colapso no setor imobiliário, que representa cerca de 30% da atividade econômica, são alguns dos motivos desse recuo, dessa desaceleração na economia chinesa. Se confirmada a projeção do Banco Mundial, o crescimento econômico chinês ficará abaixo da meta estabelecida para este ano pelo governo de Xi Jinping, que era de cerca de 5%. Para 2023, o cenário segue parecido. O PIB da China é estimado em 4,5% e o do restante da Ásia em 5% ao ano. Vocês sabem que a China é o principal parceiro comercial do agronegócio brasileiro. Entender o que acontece na China é primordial para projetar também o futuro dos nossos negócios. Por isso, a gente convidou uma das grandes especialistas neste assunto aqui no Brasil, a Larissa Warholtz, sócia da Valia Agro. Larissa, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Hora H do Agro. Muito obrigada, Kellen, é um prazer. Igualmente. Vamos direto ao ponto. Essa desaceleração da economia chinesa em 2022, também ali crescendo devagarinho em 2023, é o que projeta o Banco Mundial. É um risco para a demanda por produtos agrícolas brasileiros? A gente está vendo uma estimativa de crescimento abaixo de 3% no gigante asiático que crescia a 2 dígitos. Explica para a gente o efeito de contágio para o agro do Brasil. Olha, Kellen, de fato, algum impacto, alguma acomodação, ela pode vir a acontecer, né? Isso vai depender de uma série de fatores, especialmente do tempo que dure a política de Covid-19 na China. A gente sabe que a China está passando por um momento político bastante sensível e tudo isso deve levar a uma continuidade ou uma certa cautela, né, contínua com esse tema da pandemia, pelo menos até o final do primeiro trimestre de 2023. Então, a partir do segundo trimestre, a gente pode esperar um certo alívio, digamos assim, nessa prioridade de contenção da pandemia de Covid-19. Sempre com muita cautela, sempre lembrando que o ditado que reina na China é sempre, né, atravessar o rio sentindo as pedras, né, tudo com muito cuidado, né, sem muito atropelo. Então, a gente não deveria imaginar também que quando chegarmos aí ao segundo trimestre de 2023 que vai haver uma mudança radical de comportamento ou de política, né, mas gradual sim. Então, o efeito total, digamos assim, ele só vai poder ser medido na medida em que a gente consiga estimar, o que agora é um pouco difícil, por quanto tempo a política de contenção da Covid-19 vai vigorar, já que ela é o principal elemento ali que está causando, né, essas restrições de crescimento na China. Mas como você acaba de apontar também, né, as perspectivas para 2023 são já de um incremento, né? Então não é uma situação totalmente normalizada, mas já caminhando para uma normalização. Agora, a gente está num cenário internacional bem complexo, né? Tem várias variáveis aí, agora a gente vai precisar pensar aí a respeito de cada uma delas, né? Para mim, a grande questão é sempre essa de que a China se vê numa situação de construção de parcerias, de relações de confiança no suprimento de produtos agrícolas, né? O Brasil, ao longo desses últimos anos, com todas essas turbulências que a gente viu no mercado internacional, peste suína africana, guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, a própria pandemia, agora com a guerra na Ucrânia, né, e esse prosseguimento da guerra, né, que está agora ficando, né, um ambiente ainda mais complexo, em todos esses momentos o Brasil foi aquele parceiro que continuou e aumentou as suas exportações agrícolas para a China. Então, enquanto o ambiente internacional se tornou ainda mais complexo,
nós estávamos lá como fornecedores importantes. Eu acho que isso é um elemento definidor, né, dessa nossa relação em termos de comércio, e a gente está exportando, na verdade, itens bastante básicos, né, que são aquele consumo mais básico da proteína animal na China, para fomentar a produção doméstica, na verdade, né, de proteína animal, principalmente suínos e frangos. E isso daí, né, alimento, mesmo numa circunstância aí difícil economicamente, vai ser algo mais resiliente, né, do que outros setores. A gente não está exportando produtos de luxo ou coisas que sejam mais supérfluas, né? Entendo. Então, a resposta que você traz para a nossa audiência é que a desaceleração da economia chinesa não deve ser um fator de grande impacto na pauta exportadora do agro, prioritariamente porque o que a gente exporta para eles, em grande magnitude que impacta no agro, são alimentos. Alimentos como itens básicos, eles são os últimos a serem cortados numa situação econômica mais desfavorável, né? E o segundo aspecto que você coloca é a necessidade da gente entender a curva da adoção da política de Covid-0, que gerou lockdown, que gerou desaceleração e acabou culminando também nesse processo, né? Quero adiantar um pouquinho com vocês, você me corrija se tiver alguma incorreção no que eu tiver dito. Quando o Xi Jinping adota a política de Covid-0, ele faz testagens em massa, lockdowns, e a minha pergunta para você é: que efeito isso traz para a cadeia de distribuição? Afinal de contas, o agro compra muito, desde peças, insumos para a indústria, de defensivos e fertilizantes de lá. Tem algum risco na contramão? Não como nós enviando produtos, mas nós recebendo elementos de lá. O que você acha? De fato, esse é o risco da quebra das cadeias de suprimento, né? Isso impõe mais restrições ao fluxo normal, né, de produção, de compras, de entregas, na medida em que, se você tiver casos de Covid-19 em distritos, cada vez mais eles pensam mais em distritos, em bairros, do que numa movimentação de massa, né? Eles estão tentando ser racionais na política, mas a realidade é que, se você tiver casos em determinadas regiões de cidades que sejam relevantes tanto na produção quanto na logística de exportação de determinados insumos, sim, as cadeias poderão ser afetadas. Mas é, de fato, um cenário que a gente tem dificuldade de estimar, né, em que medida e quais cadeias seriam afetadas, porque depende de onde viriam esses possíveis focos de Covid-19, né? O que nós temos visto é que o foco tem sido cada vez mais em uma abordagem racional. Tem um foco em um determinado local, trata-se aquele foco com o mínimo de lockdown, né? Mínimo do ponto de vista chinês, né? Para a gente pode parecer bastante já, mas com o mínimo de lockdown que seja necessário para controlar aquele possível surto e não deixar que aquilo se espalhe. Então, a gente poderia sim ter ainda consequências nessas cadeias de insumo, tanto em peças, como você falou, em máquinas, né? Mas também nas cadeias do setor de agroquímicos, né? Muito bem, aí a gente vai continuar acompanhando e torcendo sempre que o agro consiga manter essa resiliência que tem apresentado ao longo desses últimos anos conturbados. Tem um outro elemento, Larissa, que está no foco da nossa atenção, que é de 6 de outubro, dia 16 de outubro, quando terá início o Congresso do Partido Comunista Chinês, onde o presidente Xi Jinping deverá conseguir um terceiro mandato consecutivo. Qual deve ser a marca desse novo período, da nova era Xi Jinping, na sua avaliação? Olha, espera-se uma continuação dessas políticas de busca de uma maior igualdade social, digamos assim, né? De políticas em que você consiga incrementar, né, o nível de renda das camadas mais baixas da sociedade, que tem sido, de fato, a política da prosperidade comum, né? Como Xi Jinping a denominou, tem sido uma característica da gestão Xi Jinping, sobretudo ao longo dos últimos anos. Então, isso pode ser continuado, né? Há um foco também na recuperação econômica, né? A gente tem uma série de declarações do Banco Central da China e de outras autoridades falando sobre a atenção que as lideranças chinesas estão dando a esse tema, e a gente sabe que Xi Jinping também tem essa missão aí em relação ao compromisso chinês com o tema da transição energética, né, da mitigação das emissões de gás de efeito estufa e da neutralidade
da busca da neutralidade nas emissões de carbono. Então, o pico das emissões deve ser alcançado até 2030 e a neutralidade está comprometida até 2060. Então, esse compromisso que foi feito por ele próprio certamente guiará uma série de políticas setoriais que vão atingir as mais diversas áreas da economia chinesa. Então, eu citaria esses elementos, né? A política de prosperidade comum, esse foco no desenvolvimento econômico continuado, até como recuperação desse período da pandemia de Covid-19, e o elemento meio ambiente, mudança do clima, como 3 pilares essenciais dessa próxima gestão. Muito bem. Tem um elemento que a gente ouviu o nosso entrevistado que antecedeu você, o Yankee, trazendo sobre as tensões que envolvem Taiwan e os impactos disso na geopolítica, né? A gente sabe que esse é um tema muito sensível para a China, que impacta também a geopolítica global, e eu gostaria de saber, na sua avaliação, qual é o tamanho desse problema, digamos, quando a gente olha para a economia chinesa, se você tem alguma leitura do que deve acontecer depois desse congresso do dia 16 de outubro. Olha, na minha visão, os chineses farão o possível para evitar qualquer tipo de conflito dessa natureza nesse momento. Na verdade, já é uma relação muito próxima, né, que China e Taiwan têm há bastante tempo. É uma relação conturbada, mas não me parece haver ganhos para a China em tornar o ambiente mais conturbado do que ele já está nesse momento. Eu acho que a tentativa chinesa seria de acalmar um pouco os ânimos em relação aos diferentes elementos geopolíticos que estão ocorrendo nesse momento, né? Eles já estão aí com essa situação da guerra na Ucrânia muito próxima, né? E a Rússia é vizinha da China, eles dividem 4.000 quilômetros de fronteira terrestre. Então, a minha visão é de que a China já tenta navegar um cenário de muitas incertezas, né? Eu espero, da parte dos chineses, uma certa cautela no gerenciamento desse assunto. É claro que, diante de qualquer situação de conturbação aí, a gente está aí diante de um dos grandes problemas aí que a humanidade pode enfrentar, né, ao longo das próximas décadas, mas o que eu imagino que vai acontecer é cautela do ponto de vista chinês. Muito bem, para encerrar, gostaria que você deixasse aqui a mensagem para a nossa audiência agro, que está muito interessada em entender o futuro dos impactos da China aqui nos nossos negócios do setor. Qual o horizonte que você vê pela frente? O que é importantíssimo que a nossa audiência saiba, decore e salteado. Eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente o tanto que o Brasil se beneficia dessa relação com a China no agro e do desenvolvimento econômico chinês ao longo das últimas décadas, né? O quanto que a gente já se beneficiou e como é que a gente pode olhar para frente, né? E a grande forma de olhar para frente, na minha visão, é trabalhar com mais diálogo, com mais atração de investimento, com mais exposição do capital chinês ao agro brasileiro, inclusive para ajudar a regularizar esses fluxos, né? Os fluxos comerciais. No momento de grandes incertezas internacionais, eu acho que o Brasil e a China só reforçam a complementaridade que eles têm nesse setor específico, mas eu acho que a gente pode desejar ir além nessa relação com os chineses, inclusive para não ficar tão sujeito a solavancos, né? A forma de fazer isso, na minha visão, é ter maior exposição do capital chinês aqui no Brasil, seja em investimento, seja no financiamento, seja no custeio da safra brasileira, participando mais ativamente disso, para que a gente consiga evitar, né, que qualquer solavanco internacional nos cause um impacto mais direto, né? Eu acho que o diálogo tem que ser mais próximo. Muito bem. Larissa Varholt, sócia da Vale Agro, foi uma alegria recebê-la. Volte sempre. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com você, Kellen. Da mesma forma, até a próxima.